Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Nos conectamos pelo YouTube, pelo Facebook, para mais um momento de oração e reflexão. É tempo de culto a Deus. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Está aqui com você. Quer falar ao seu coração e conduzir sua vida. Ele tem um alvo para toda a história, um plano de redenção para toda a criação. Você e eu somos convidados a tomar parte nessa grande história. Nos próximos minutos, aquiete seu coração na presença desse Deus. Ouça sua voz, busque sua direção. Coloque também diante dele suas angústias e dores. O Salmo 130 diz: "Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas." Derrame também o seu coração com sinceridade diante dele. Compartilhe seus motivos de oração também pelo nosso chat. Assim podemos orar uns pelos outros. Ele ouve, ele responde. Quando colocamos diante dele nossos sentimentos, nossos problemas, muitas vezes nós somos assaltados por nossas culpas. Nossa consciência nos acusa. Quem somos nós, pecadores, para sermos ouvidos e acolhidos por um Deus santo e perfeito? Somos limitados, nossos sentimentos são confusos, nossas atitudes e pensamentos revelam um egoísmo. O Salmo 130 continua dizendo assim: "Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia?" Diante de Deus, precisamos reconhecer nossa condição e clamar por seu perdão. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque és Deus bondoso, porque não contabilizas, Senhor, os nossos pecados, mas olhas para nós com graça e misericórdia e estendes a tua mão. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por Cristo, que abriu o caminho para que nós pudéssemos derramar o coração diante de ti. Senhor, nós confessamos nossa limitação e culpa. Nós reconhecemos, Senhor, que somos pecadores e que precisamos da tua graça. Vem, Senhor, e manifesta mais uma vez sobre cada um de nós essa tua misericórdia, por meio de Jesus. Amém. O autor do Salmo 130, ele constata claramente o seu pecado, mas reconhece também a graça de Deus. Ele diz assim: "Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor", ele diz, "com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã, sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã." O salmista espera. Ele tem esperança em Deus. E o salmista, nos convida a fazer o mesmo. Por isso, ponha também a sua esperança no Senhor, como diz o texto. "Ponha a esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas." O próprio Deus veio redimir. Ele fez isso por meio de Cristo. Na cruz, o perdão e a redenção de Deus se derramaram sobre a humanidade. Ele manifestou o seu amor leal. Em Jesus nós podemos experimentar a graça e o amor de Deus. Deixe que Ele revigore e inspire você por meio dessa palavra. Receba também você o perdão de Deus em sua vida e caminhe com Ele. Deixe que Ele seja seu guia, seu líder, seu Senhor. Confie nele de todo o seu coração. Assim em paz e de graça, nesse mundo que ainda é de Deus, em meio aos poderes das trevas, manifestam seus
as histórias mexem com nossa imaginação e nos chamam à reflexão. Alguns personagens despertam a admiração e nos inspiram profundamente. Gosto especialmente de biografias. Quando jovem, li muitas delas, uma delas sobre a vida de um missionário holandês conhecido como Irmão André. Sua biografia tem um título muito sugestivo, O Contrabandista de Deus. Uma história emocionante e inspiradora. Com um Fusca e muita coragem, ele contrabandeou Bíblias para países onde a sua impressão e comercialização eram proibidas. Arriscou a própria vida para prestar apoio a cristãos em situação de perseguição. Irmão André faleceu no ano passado, aos 94 anos. Ele foi o fundador da missão Portas Abertas, que tem sido fonte de apoio e treinamento para cristãos em situação de perseguição por todo o mundo. Homens e mulheres com visão, com determinação, como o Irmão André, nos desafiam a também seguir adiante. Essas personalidades estão presentes em todas as áreas. Walt Disney, Nelson Mandela, Churchill, Rui Barbosa, Angela Merkel, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá e Martim Lutero são apenas alguns dos tantos e tantos nomes que influenciaram a história com sua presença e liderança. Das páginas da Bíblia também emergem muitos líderes que em seu tempo conduziram adiante os planos de Deus. Davi é um dos mais conhecidos, um dos mais importantes do Antigo Testamento. Foi um líder militar vitorioso. Tornou-se rei de Judá e depois conseguiu unir todas as 12 tribos de Israel sob a sua liderança. Ele reinou por 40 anos, conquistou Jerusalém e fez dela sua capital. Sob o seu reinado, Israel teve estabilidade, repeliu os inimigos e firmou suas fronteiras. Seu reinado foi próspero e legou ao seu filho Salomão os recursos e os planos para a construção do templo em Jerusalém. A marca de Davi foi tão grande na história desse povo que os profetas anunciaram que um descendente desse Davi um dia estabeleceria um reino eterno, trazendo justiça e paz a todo o mundo. Outros personagens bíblicos podem não ter a mesma projeção, a mesma fama de Davi, mas exerceram também a sua influência decisiva em determinados momentos da história. Uma dessas líderes foi Débora. Sua história está registrada no livro de Juízes. A época dos juízes em Israel foi muitíssimo conturbada. Depois de fugir do Egito e peregrinar por 40 anos pelo deserto sob a liderança de Moisés, o povo de Israel finalmente chegou à terra prometida. Josué sucedeu Moisés e concluiu esse processo de conquista, organizando e dividindo as terras. Depois de Josué, o povo passou por um tempo difícil. Sem uma liderança clara, eles foram invadidos e saqueados pelas nações divinas, sempre de novo se desviando dos caminhos de Deus. A cada nova situação, Deus levantava pessoas para conduzir o povo através daquela dificuldade. Débora foi uma dessas líderes. Vamos ler a sua história. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Haroset-Hagoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam
para que ela decidisse as suas questões. Débora liderava esse povo, exercia um papel de juíza, servindo de mediadora nas questões difíceis. O povo, nesse tempo, havia mais uma vez se desviado dos caminhos de Deus e as consequências foram desastrosas. Sofreram por 20 anos a opressão cruel dos cananeus. Mas alguns continuavam buscando e clamando a Deus. Algo precisava ser feito. Débora, então, como profetisa, conectada a Deus, uma mulher que andava na presença desse Deus e que ouvia a sua voz, ela compreende que chegou a hora de agir. Vamos continuar na leitura desse texto. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com os seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Havia chegado o momento. O tempo da opressão chegaria ao fim. Débora chama Baraque para liderar esse pequeno exército contra o inimigo. Eram tempos duros, violentos. Baraque tem dúvidas, medo. Parece não acreditar que essa palavra vem realmente de Deus. Mas Débora tem convicção e está disposta a arriscar a própria vida nessa missão. Ela vai à guerra com Baraque. Eles reúnem 2 das 12 tribos de Israel e estão prontos então para enfrentar o inimigo. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o Monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, de Harosete e Ragoim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá. Esse é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o Monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e os seus exércitos ao fio da espada, e Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Deus conduziu o povo para enfrentar esse inimigo e concedeu vitória. Sísera fugiu e se escondeu numa tenda de uma mulher chamada Jael, e foi ela, essa mulher Jael, quem o matou. Houve então paz por 40 anos. Deus levanta líderes em todos os tempos e em todas as situações. Líderes para as mais diferentes tarefas. Histórias como essa são pesadas, histórias de guerra. E pode ser difícil para nós entendermos como Deus se move no meio dessas situações, como Ele tolera certas coisas. Ele age nas entrelinhas dessas nossas histórias. A maldade e o pecado da humanidade se manifestam de forma horrível, não só aqui na história de Débora, mas em toda a nossa história. Mas a misericórdia de Deus desponta em meio ao caos. Débora e Baraque foram aqui os instrumentos de libertação, os instrumentos da justiça de Deus naquele tempo. E a cada geração surgem desafios específicos e Deus nos chama a buscar a sua voz, a sua presença, para encontrarmos direção. A partir dessa direção dada por Deus, somos então desafiados à ação. No nosso tempo, a partir dos nossos dons, nas situações reais das nossas vidas. Débora nos ensina a enfrentar os problemas com fé. Não é uma fé qualquer, uma fé nos nossos recursos,
nas nossas capacidades ou nas nossas estratégias. Não, essa fé é confiança em Deus, naquilo que Ele quer fazer. Os planos dele nunca são frustrados, os nossos sim. Mas Ele, apesar dos nossos planos frustrados, conduzirá sempre a história de forma soberana, mesmo quando nós não compreendemos. Débora buscou sintonia com esse agir de Deus e compreendeu que era a hora. Ela teve atenção, sensibilidade para discernir o caminho. Isso gerou nela uma grande convicção. Ela sabia o que deveria ser feito. Baraque não teve a mesma convicção, mas foi suficientemente humilde para seguir a direção de Débora. Ele não foi covarde, ele enfrentou o inimigo, mas ele teve uma outra coragem, a coragem de reconhecer que não conseguia fazer isso sozinho. Ele não estava preocupado com a sua honra, com o reconhecimento de grande herói que matou Císara. Ele estava interessado na libertação do povo e no fim daquela injustiça. E Deus agiu por meio dele também. De todos os líderes da história, sem dúvida, o mais influente foi Jesus. Ele é incomparável. A história foi dividida em antes e depois dele. E a sua influência perdura de forma consistente quase 2000 anos após a sua morte e ressurreição. Podemos encontrar lacunas e falhas na vida de qualquer outro líder na história. Todos têm seus pecados e seus desvios. Jesus, não. Seu caráter, sua coerência são inigualáveis. Ele mudou profundamente a história da humanidade e ele continua transformando histórias hoje. Jesus ensinou uma liderança diferente, uma liderança invertida, onde a humildade, onde o caráter precisam ser desenvolvidos. Acompanhe as palavras de Jesus dirigidas aos seus discípulos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações os dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nossa liderança como cristãos, seja na sociedade ou nas nossas comunidades, ela é exercida a partir do modelo de Jesus. Nós não lideramos conforme nossa vontade, nossos caprichos, mas buscamos entender o que Deus está fazendo. Influenciar outras pessoas é uma grande responsabilidade. O líder cristão é chamado a exercer os seus dons a partir da ética e da justiça divinas. Sua atitude, seja onde for, é de servo. Nossa ação e nossa liderança apontam para a liderança maior, que é do próprio Deus em Cristo, que veio como servo. A liderança de Jesus foi, sim, liderança servidora. E o seu exemplo inspira gerações. Mais do que um exemplo, Jesus é a manifestação do agir redentor de Deus na história. Ele entregou a vida por nós, para que fôssemos perdoados e regenerados. Ele tomou nossa frente e agora nos guia para uma forma nova de viver e de exercer influência. Deus levanta também hoje homens e mulheres com visão e capacidade para motivar, mobilizar, organizar grupos para alcançarem objetivos. Ele está conduzindo a história e nos convida a participar dela. Temos a tendência de olhar para aqueles que alcançaram fama. Essas histórias podem nos inspirar, nesse sentido são muito bem-vindas, mas também podem nos fazer perder de vista a dimensão cotidiana, as questões e os problemas da vida normal de cada um de nós a cada dia. As grandes lutas da sua e da minha vida normalmente dizem respeito a inimigos bem mais próximos e talvez disfarçados. Lutamos contra nosso egoísmo, contra vícios, doenças, problemas financeiros, desavenças na família. Deus nos chama para a ação em cada um desses contextos
Ele tem planos também para você, também para sua família. Ele quer manifestar o seu amor e a sua misericórdia entre nós. Quer derramar perdão e graça em nossas histórias. Qual é a batalha? Qual é a sua batalha nesse momento? Talvez não tenhamos um claro dom de liderança, mas de alguma forma vamos exercer alguma liderança em nossas vidas. A educação dos filhos é um desses exemplos, é um desses campos de ação. Nós não podemos terceirizar essa responsabilidade. Como pais, somos líderes, guias na vida de nossos filhos, não para conduzi-los de acordo com a nossa vontade, mas segundo os planos e os valores de Deus. Exercemos essa liderança nas coisas mais simples. Ensinamos quando mostramos para os nossos filhos como se lava uma louça, ou quando estabelecemos rotinas saudáveis com eles. Lideramos pelo exemplo, pois o que ocupa as nossas agendas, as nossas conversas, isso será absorvido por eles como importante, e eles serão guiados a seguir pelo mesmo caminho. Lideramos quando organizamos uma viagem de férias, ou quando exercitamos com eles algum novo hábito. Exerça essa sua influência com intencionalidade e responsabilidade. Nós lideramos também em outras esferas, no trabalho, nos nossos relacionamentos. Estamos sempre influenciando pessoas e sendo influenciadas por elas. Peça que Deus abra seus olhos para essas oportunidades de guiar pessoas e situações de forma graciosa, de acordo com os valores do reino de Deus. Aqui na Luterana Floripa, buscamos exercitar a liderança em equipes, com diálogo de forma compartilhada. Nem sempre esse exercício é fácil. As pessoas têm pensamentos diferentes e gostos particulares, mas entendemos que essa é a melhor forma de conduzir os processos no corpo de Cristo. Em equipe, nos complementamos, nos submetemos uns aos outros e nos ajudamos nessa tarefa de compreender a vontade de Deus. Talvez você tenha receios de assumir de forma consciente essa responsabilidade. Sabemos que esse caminho está cheio de tentações, temos medo de ceder à autoexaltação, ao orgulho, temos medo de errar, tomar decisões que possam ser equivocadas, falhar nas nossas tarefas como líderes. Mas essa jornada precisa ser feita na dependência de Deus. Só Ele tem o poder para vencer nosso pecado, só Ele pode nos sustentar nessa jornada, só Ele pode renovar nossas forças e a nossa esperança quando fraquejamos. Vamos cometer erros, isso é certo. Se nosso objetivo for o reconhecimento e a exaltação, dificilmente conseguiremos reconhecer essas falhas. Mas essa será justamente a hora de olhar para Jesus e exercitar a humildade e experimentar o perdão. Precisamos de Jesus. Ele é nosso mestre, guia, líder. Precisamos da sua direção e do seu perdão. Deixe Jesus assumir a liderança na sua vida. Ele é o cabeça, como disse o apóstolo Paulo. Ele vai nos conduzir no uso responsável dos dons e no exercício da nossa influência e liderança. Ele é fiel e não vai nos abandonar. Podemos confiar nele. Vamos orar. Senhor, nós colocamos diante de Ti nossas vidas, nossa família, nossa comunidade. Colocamos diante de Ti, Senhor, nossa nação e pedimos que Tu tenhas misericórdia de nós e que, Senhor, no nosso espaço de ação, possamos assumir nossas responsabilidades. Nos dá sabedoria, nos dá humildade, para que possamos usar nossos dons, especialmente aqueles que têm de alguma forma um dom na área da liderança, da condução, da influência, Senhor, que possamos fazer isso com muito zelo, com muita humildade, na dependência constante de Ti e na certeza de que Tu és aquele que está no controle de toda a história. Nós Te louvamos e buscamos, Senhor, estar atentos à Tua voz por meio de Jesus. Amém.
Alguns rápidos avisos. No próximo dia 17, a Oase, nosso grupo de senhoras, está promovendo um delicioso café a partir das 15h30. Você pode reservar o seu convite através do nosso WhatsApp, que você está também visualizando na tela. Com esse café, a Oase estará celebrando os seus 113 anos de história. No dia 24 de junho, sábado, das 8 até o meio-dia, aqui no Casarão da Luterana Floripa, vai acontecer o curso de Primeiros Socorros. É um curso aberto a toda a comunidade para pessoas a partir de 10 anos que queiram, então, conhecer essas técnicas de primeiros socorros. Reserve também a data do dia 8 de julho. Dia 8 de julho teremos aqui na Luterana Floripa nosso arraiá, nossa festa caipira. Músicas, comidas típicas, brincadeiras, um programa para toda a família, para que nós possamos nos divertir juntos como comunidade. Muito bom termos esses tempos juntos presencialmente, mas também aqui conectados por esses canais da internet. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e a sua liderança nos espaços em que Deus colocou você. Que você possa ser uma influência a partir da sua comunhão com Cristo. Assim nós seguimos na certeza de que Ele vai conosco. Em Cristo Jesus. Amém. Uma boa semana a todos.